equilíbrio e paz, sabedoria fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Olá, boa noite, eu sou Fernanda Lima, estamos em mais um Evangelho Online. Aproveite esses momentos para abrir o seu Evangelho segundo o Espiritismo, pois estudaremos diferentes estados da alma na erraticidade do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveite também para compartilhar o link do canal 5 da Rede Amigo Espírita com todos os seus amigos e familiares, para que juntos possamos fazer mais um Evangelho Online. Conosco hoje no debate nós temos a nossa irmã Giane e o nosso irmão Igor, que fazem parte aqui do nosso departamento de comunicação social, e juntos vamos fazer o estudo da noite de hoje. Portanto, é um estudo bastante interessante, um tema palpitante, a mensagem é curta, mas vai trazer com certeza muitas reflexões. Os nossos amigos já estão logados na Rede Amigo Espírita, nas nossas mídias sociais, para receber a sua opinião, seu comentário, sua pergunta sobre o tema. Então agora nós vamos fazer a prece de continuidade do nosso trabalho, né? Depois do bloco musical que nós tivemos, o bloco de notícias que foi anteriormente. Então vamos agora serenar os nossos corações para fazer essa prece e vamos convidar a nossa irmã Giane. Agradecer a Deus por mais esse encontro, mais essa oportunidade de estar em contato com tanta gente, em tantos lugares. Agradecendo porque todas as pessoas fazem esse esforço na sexta-feira para estarmos todos juntos e nessa corrente de boas vibrações, de carinho, de muita vontade de aprender, de nos melhorarmos, darmos continuidade a esse trabalho, iniciando o Evangelho de hoje com a paz do Senhor, com a harmonia em todos os nossos corações, pedindo aos Espíritos e presentes em todos os lares nesse momento, que nos ajudem, nos auxiliem na compreensão dos assuntos aqui discutidos, para que a gente possa não só aprender, mas vivenciar cada detalhe que a gente aprender hoje. E assim seja. Graças a Deus. Então, repetindo para vocês, nós vamos trabalhar o tema diferentes estados da alma na erraticidade. Você ainda tem aí um tempinho para abrir o seu evangelho. Para o nosso estudo, vamos para o primeiro slide. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. São João, capítulo 14, de 1 a 3. Giane, Jesus já dá uma visão, né, de que é o mundo espiritual e da imensidade do nosso universo, né? Como nos estudos que a gente estava fazendo hoje à tarde, para poder vir falar, a gente estava discutindo que quando Jesus falava, ele não poderia falar claramente sobre outras existências, sobre outros planos espirituais, porque naquela época as pessoas não teriam compreensão. Exatamente. Muitas vezes hoje, para nós, com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta evolução já adquirida,
nós ainda não conseguimos assimilar algumas coisas. Exatamente. Nós ainda não conseguimos visualizar, né? Então, até pra gente, essa noção de várias moradas é um tanto difícil de assimilar, né? E às vezes a gente se pergunta, que moradas são essas? Exatamente. Né? E aí algumas pessoas dizem, será que são outros planetas? Será que os ETs existem? Tem todas aquelas especulações. Exatamente. Mas aí, além das várias moradas, né, que ele fala e que a gente vai discutir hoje, conversar bem amplamente sobre esse assunto, ele fala do nosso encontro com ele. Ah, então legal. Né? E ele fala, para esse encontro existe uma preparação. Exatamente. Né? Então a gente também pode se perguntar, que relação tem esses mundos com essa preparação para o encontro com Jesus? Um espírito tão puro, tão evoluído, né? E é uma mensagem, digamos, subliminar para o que a gente precisa, né? Exatamente. De se preparar, né? Do lugar que a gente precisa preparar. E às vezes, quando a gente diz assim, não, Deus está em todos os lugares, né? Deus está conosco. Então, será que o primeiro lugar que a gente tem que preparar é o nosso coração, não é essa morada interior? Exatamente. Para que a gente possa realmente se encontrar com Ele. É interessante. E o que ele já entra falando, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Igor, essa questão da fé, da crença é muito importante, não é isso? Claro, é muito importante. Até porque, como nós sabemos, as muitas moradas se faz aí uma alusão aos vários mundos habitados. E nós não temos a certeza desses mundos habitados, porque nós não conseguimos enxergar a vida nos outros planetas. O homem, dia após dia, vem a investigar vida em Marte, vida em Vênus, vida em Saturno, em Júpiter, tentando procurar uma semelhança com o nosso planeta Terra, de forma a tentar comprovar essa vida. Entretanto, nós sabemos que nada que o Criador criou é ocioso. Se nós temos galáxias e galáxias, estrelas e estrelas em toda a Via Láctea, por que criar tanta coisa e deixar ocioso? Não é isso? Então nós temos certeza que esses planetas, eles têm uma função, seja ela de uma colônia espiritual passageira, onde vai lá abrigar os espíritos recém-desencarnados. Exatamente. Não é? Como a gente vê o caso lá do nosso lar. Não é? E aí também tem a questão dos vários mundos habitados, a questão da hierarquia dos mundos habitados. Nós sabemos que nós não nascemos com o padrão evolutivo que nós temos hoje. Exatamente. Nós já passamos por muitas e muitas encarnações. Muitas histórias, hein? Isso, com certeza. Nascemos ali simples e ignorantes, a partir da nossa individualidade como espírito. E aí vamos galgando a nossa evolução paulatinamente, a intelecto e o moral. Exatamente. Não é? E aí essa divisão dos vários mundos habitados vai ser justamente isso. O mundo primitivo, onde aqueles espíritos têm as primeiras encarnações, ali engatinhando ainda. Exatamente. Né? Tentando saber, tentando conhecer as primeiras coisas, tentando ter as suas primeiras alternativas, experiências, né? É importante. Depois a gente tem ali o mundo de expiações e provas, onde aquele espírito, aquele mundo ali já é dotado de uma falange de espíritos mais heterogêneos, onde a gente tem aqueles que ainda residem e ainda persistem na prática do mal, mas já existe aqueles mais devotados à prática do bem. Exatamente. Temos aí o mundo de regeneração, onde ainda existe aqueles espíritos persistentes na prática de atos ainda impuros, mas que têm a certeza que precisam melhorar. Já tem uma consciênciazinha, né? E uma maior. Exatamente. E existe aí uma maior quantidade de espíritos já devotos à prática do bem. E aí temos então o mundo evoluído, o mundo puro, os mundos ditosos. O mundo ditoso, né? Onde reencarnam aí os espíritos realmente evoluídos. Ah, que bom, é maravilhoso. E para concluir a reflexão desse slide,
eu trago de volta a frase, né? Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim. Nós sabemos, dentro da literatura espírita, vários casos dos primeiros cristãos, né? Todos aqueles martírios que no momento da desencarnação, eles foram recebidos por Jesus. Então, realmente, Jesus, ele voltou, e grandes figuras do cristianismo nascente, quando encerraram as suas missões, principalmente nos momentos mais dolorosos, foram assassinados, queimados, aquela questão da ira romana, né, e aquela sanguinolência toda. No mundo espiritual, após a desencarnação, eles foram recebidos por Jesus. E até hoje o nosso irmão Jesus espera por nós, por isso que nós estamos nessa luta, por isso que a doutrina espírita sempre fala, minha gente, vamos estudar, vamos ler, vamos fazer a reforma íntima, vamos buscar o autodescobrimento, justamente para fazer esse caminho e cumprir essa frase de Jesus, porque ele vem até nós através dos bons espíritos, da oração, da vibração, da boa vontade, do seu trabalho, mas nós também temos que fazer o caminho contrário, isto é, nós, através da nossa evolução, nós irmos ao encontro de Jesus, tá? Então tem essa via de mão dupla, tanto Jesus nos ajuda, como nós devemos nos ajudar para ir até onde Jesus está. Então vamos dar continuidade com o próximo slide. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente e as percepções que tenha. Igor, ele está trazendo aqui exatamente aquele comentário que você fez, né? Da questão da imensidade do universo, do porquê dos mundos e do porquê das diferentes moradas. Justamente, a gente sabe que o mundo, o planeta que nós habitamos, ele, assim como o ser humano evolui, a natureza também evolui. Uhum. E aí, à medida que nós vamos passando a ter uma vibração melhor, passando a trabalhar melhor os nossos sentimentos, depurando a nossa sensibilidade, aperfeiçoando, o nosso mundo também vai acompanhando isso daí. E o contrário também acontece. Para que nós possamos continuar seguindo aquela ascensão, nós precisamos acompanhar a evolução. Vamos aí citar o caso dos exilados de Capela. Nossa, caso, né, bem doloroso. Os nossos queridos egípcios antigos, né, que por não conseguirem acompanhar a evolução do planeta, precisaram ser exilados da estrela capelina e reencarnar na Terra como egípcios. Mas aí a pessoa pode vir a me perguntar, mas como você pode julgar o egípcio como evoluído, se aí nós encontramos os reis da matemática, da física, da quântica, o princípio de todas as ciências. Mas nós precisamos levar em conta que temos dois aspectos a evoluir, o intelecto e a moral. Os capelinos conseguiram evoluir intelectualmente perfeitamente. Exatamente. Entretanto, a moral deixava a desejar. E como eles não conseguiram acompanhar a evolução daquele ambiente que estava circunscrito, precisaram então ser transferidos para uma outra órbita que conseguisse então lhe dar o respaldo e a situação necessária para a sua evolução moral. Exatamente. Se hoje nós temos as dificuldades que temos na Terra, imagine aí na chegada dos capelinos. Nossa, aí... Pois é, nós temos aqui a interação da nossa querida Maria Oliveira, que diz: nossa, eu penso tanta coisa para imaginar as moradas de meu pai.
penso em mundos habitados, mas também penso na morada sendo o coração de Deus, onde tem espaço para todo mundo. Aí, Giane, a Maria Oliveira vem trazendo a composição emocional dessa passagem, não é isso mesmo? Foi o que eu falei inicialmente, né? A morada também está dentro da gente, né? Uma das moradas somos nós. Uhum. E em sequência a todo esse pensamento que estava falando das diferentes casas, e aí ele fala num trechinho, deixa eu ver se eu me vejo aqui, se você encontra. Ele refere-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito, né? Como ele disse, de acordo com a evolução, você vai se encaixando ali naquele local. Exatamente. E aí, às vezes a gente esse nome erraticidade pra gente fica um pouco complicado. Então vamos ver o que é isso. Deixa eu ver, vamos no dicionário. O dicionário não existe. Se você for procurar no Google, espírita. Você vai sempre ver que tem uma ligação com o espiritismo. Não tem uma palavra que defina isso que não seja dentro do contexto espírita. Exato. Então, da forma mais fácil para todo mundo entender, que eu vi que na pergunta 224 do Livro dos Espíritos, exatamente, foi a primeira vez que foi usado o termo erraticidade, né? Que ele explica que erraticidade é o período que aqueles espíritos errantes, o que são os espíritos errantes? São aqueles que ainda precisam reencarnar, que ainda não têm os seus erros, né? Para resgatar. Então, assim, a erraticidade é esse período entre um desencarne e uma reencarnação. Exatamente. Né? E essas moradas que você vai se unir, você vai se destinar nessa erraticidade, está muito, como ele falou aí, ligado ao seu estado. E aí a gente vai para o lado espiritual. Exatamente. Né? Então a gente toma pra gente. Então, como a Maria falou aí, então nós somos uma morada, né? O nosso coração é uma morada, e esse estado, né, o que a gente traz conosco, né, é o que vai dizer para onde a gente vai. É como eu estava lendo um texto, e ele dizia assim, de acordo com a bagagem, é que você define para onde você vai. Né? O que você vem trazendo na sua mala, né? E não tem como você ir para um lugar quente com roupas, casacos de pele, né? Então ele diz assim, que o que a gente traz com a gente é o que nos conduz para uma morada na erraticidade. Exatamente. Então vem esse cuidado justamente com o nosso estado. E aí eu associei a uma passagem que tem no Sermão da Montanha, que Jesus diz assim, resumindo, né, em termos simples, ele diz assim, vai, reconcilia com teus desafetos. Exatamente. Porque senão ele vai te entregar ao juiz e esse irá lhe prender. Então, se a gente for fazer uma analogia, como a gente falou no início, Jesus não podia falar as coisas diretamente, então ele diz assim, se você traz com você rancores, raivas, né, muito ódio, então vai lá e resolve isso. Se livra desse ódio, perdoa. Resolve essa situação. Se perdoe, resolva a situação. Porque senão, meu amigo, quando você desencarnar, que você tomar consciência, exatamente, que é o grande juiz da história, que é a nossa consciência, então a sua consciência vai lhe prender. Vai lhe prender a quê? A tudo aquilo que você trouxe com você. A raiva, o rancor, o ódio, né? As mágoas, entendeu? Então, quando ele fala nesse estado, ele fala disso. Exatamente. Né? E outra interpretação seria prender num corpo físico, quer dizer, a pessoa ia ter que reencarnar para resolver essas situações. Num corpo físico com limitações para que você forçosamente aprendesse. Exatamente. Até porque tem uma coisa a ser destacada aí que muitas vezes a gente deixa passar. Às vezes a gente imagina que a evolução só se dá quando nós reencarnamos. Que quando nós estamos na erraticidade, nós estamos ali adormecidos. Muita gente pensa assim. Tem um pensamento assim. Não é? Mas na verdade a coisa não é bem assim. Nós não deixamos de evoluir. Ainda enquanto desencarnados, nós temos as oportunidades
de ir vivenciando aquelas coisas que nós precisamos trabalhar no nosso íntimo. A gente não deixa de estar consciente das nossas situações, a não ser que aí estejamos muito obsidiados, muito perturbados. Aí não pode assim. Muitas e muitas vezes isso acontece. Acontece. Não é? Mas aí, quando retornamos à nossa consciência, nós temos as oportunidades de trabalhar, de ajudar a si mesmo e aqueles que nos procuram. Né? Exatamente. Então, pessoal, para ficar bem claro, esse slide, existe aquele mito, né? Os nossos irmãos aqui podem confirmar, de que a pessoa no mundo físico faz e acontece, e aí quando ela desencarna, a gente fica sempre com aquela visão, ai, como era bonitinho, como era santinho, né? Mas, gente, tudo que nós fazemos aqui no mundo físico, a gente leva igualzinho, tá? Então, se a gente é vaidoso, se é impaciente, se é raivoso, no mundo espiritual a gente é impaciente, a gente é raivoso, é do mesmo jeito, tá? É isso que esse slide também, ele quer dizer isso, que todas essas bagagens espirituais que nós trabalhamos aqui, né, as nossas intolerâncias, preconceitos, maledicências, tudo que a gente planta aqui, lá no mundo espiritual também tem uma relação. A gente não vira santo porque desencarnou, tá, gente? A vida literalmente, a vida continua. Então, é como ele falou aqui, né? As mesmas sensações, os mesmos sentimentos, as mesmas opiniões, as mesmas crenças, valores pessoais, a gente permanece tudo igual. Desencarnou, é o mesmo espírito. O que vai mudar é o corpo, tá, gente? Então é por isso que a gente tem que prestar bastante atenção, fazer como a doutrina espírita nos diz, o autoconhecimento, porque detectou alguma coisa que não é legal, vai logo trabalhando, não deixa para depois que é pior. Ô Igor, a nossa irmã pediu maiores esclarecimentos sobre os exilados de Capela. Explica de novo como é essa história do espírito deles que vieram para cá, como foi isso? Na verdade, Capela, hoje é uma estrela de quinta grandeza, uma estrela bastante evoluída, infinitamente mais evoluída do que o nosso planeta, era a morada dos espíritos que construíram o antigo Egito, não é? E naquela morada, aquele planeta veio a evoluir intelectualmente e moralmente, não é? E o que foi que aconteceu? Como sempre, alguns espíritos encarnados naquela órbita não vieram a acompanhar aquela evolução. Assim como aconteceria para conosco se também não acompanhássemos a evolução do planeta Terra, que está em processo de transformação de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Caso nós não venhamos a acompanhar essa evolução, deixando de lado o rancor, o ódio, a maledicência, a má vontade, a inveja e todos os sentimentos que nos trazem para baixo, nós também seremos transferidos da nossa órbita terrestre para um outro planeta que possa nos abrigar. Exatamente. Porque a nossa energia vai de acordo com a energia do nosso planeta. Exatamente. E vice-versa. Né? Nós estamos no local certo, na hora certa, nas situações corretas. Exatamente. Então vamos aqui para a interação dos nossos queridos internautas, né? O pessoal está perguntando, mas será que a palavra errante quer dizer que anda sem destino? A Maria Oliveira nos pergunta. Maria, é o seguinte, quando a gente fala que é errante, que está na erraticidade, é porque ainda necessita da reencarnação. Quer dizer, ele tem um destino, né? Tem. Destino ele tem. Mas muitas vezes, por estar apegado ainda à materialidade e a sentimentos ainda que o seguram, talvez ele não siga o destino. Então, por isso, em alguns doutrinários, algumas pessoas dizem assim, como errante, uma pessoa que está sem destino. Digamos que ela esteja fora do rumo, né? Está saindo um pouquinho da conduta daquilo que foi esperado, que foi traçado, desejado para ele. Mas não necessariamente que seja um espírito que esteja vagando por aí. A gente não pode tomar nesse sentido, né? Exatamente. Não está vagando, mas ainda está se prendendo a coisas que ainda lhe tiram do seu destino, do seu rumo correto, que é sempre em busca da evolução.
Exatamente. Outra interação aqui, outra pergunta da Marilu Silva, ela pergunta: essa erraticidade seria o momento qual os espíritos reencarnam? Não é o momento, é o período em que eles estão esperando para reencarnar, tá? Então é esse período em que ele desencarnou, tá fazendo o planejamento reencarnatório, tá esperando as melhores condições para encarnar, é esse período de tempo que se chama erraticidade. Aí depois, na hora do nascimento, que o bebê nasceu, aí é a reencarnação propriamente dita, que é quando o espírito, ele toma posse, porque quando a mulher engravida, o espírito já está ali ligado, mas quanto mais a gestação cresce, mais a ligação aumenta. Aí na hora do nascimento é que realmente se dá. E aos 7 anos é que completa definitivamente a encarnação. Mas a erraticidade é o período, esse período de tempo entre você fazer uma reflexão do que você fez no passado, falar com seu protetor espiritual, planejar a próxima encarnação, esperar o seu pai e sua mãe nascer primeiro, crescer, se casar para engravidar, para você voltar para a Terra. Então esse pedacinho é que nós chamamos de erraticidade. Igor, a nossa irmã Fernanda Maria, que meu nome também é Fernanda Maria, também legal, ela pergunta: quando o espírito estiver altamente evoluído, será que ele volta? Como é essa situação? Quando a gente imagina assim, um espírito altamente evoluído voltando, então isso seria um sinal de involução, regressão, não é? Mas a coisa não é bem assim. A gente tem o maior dos exemplos, que é Jesus. Que ele veio numa grande missão. Jesus reencarnou na Terra após ser um espírito puro, um espírito totalmente evoluído, tanto que conseguia manipular e tracejar os elementos naturais com uma facilidade brilhante. Exatamente. Não é isso? E por que Jesus reencarnou? Por que um espírito puro viria a reencarnar no mundo ainda impuro? Unicamente no sentido de missionário. Missionário, exatamente. Né? Se assim a gente não considerar, a gente estaria aí aceitando o retrocesso do espírito. E nós sabemos que a doutrina espírita, ela é eminentemente ascendente. Exatamente. A gente não retroage, a gente só evolui. Então, quando Jesus veio a reencarnar na Terra, há relatos na doutrina espírita que diz que Jesus passou 1000 anos se preparando para poder absorver a impureza que ronda o também plano para preparar terrestre. o perispírito, né? Que é feito com a energia do planeta. Com certeza. É muito interessante. Então, para dar continuidade, nós vamos para o nosso próximo slide. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde vivem, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto uns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Aí, Giane, o texto retoma aquela questão que nós falamos das características espirituais de cada espírito, não é isso? Eu vou diretamente para o finalzinho, depois eu volto para essas características. Fique à vontade. Quando ele fala assim, também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Porque, às vezes, quando a gente pensa em morada, a gente pensa em algo concreto. Um planeta físico, logo, visível, né? E a gente sabe que as coisas não assim são, né? Tanto que, como ele explicou, a gente não consegue ver as outras moradas. Então, pra gente, dentro da nossa concepção, dentro do nosso nível de conhecimento, hoje não é, né, palpável. Certo. No entanto, a gente também pode dizer que essas moradas espirituais podem ser construções mentais. E muito importante isso aí. Muitas vezes a gente diz assim, eu acho que até em Nosso Lar foi tratado disso, quando ele passa André Luiz no umbral e tal, lama, fogo e tudo aquilo. Às vezes as pessoas se assustaram e dizem, gente, isso existe, é um inferno de verdade. Então aquilo ali
existe, então se eu morrer eu for para ali, né? Então assim, você vai para onde você é atraído pela energia, como eu falei, pela bagagem que você leva, né? Então tudo aquilo ali que a gente via no filme, todo aquele sofrimento, as pessoas gritando, né? E chamando ele de suicídio, e ele não entendia por quê. Ali tudo era uma construção mental, né? E essa construção mental vem justamente voltando para o início desse estado do espírito, entendeu? Que aí é que a gente vai ter afinidade com esses lugares, ou vai ter a possibilidade de construir mentalmente esses ambientes de acordo com o nosso estado. Eu fui dar uma pesquisadinha, a gente viu aqui na pergunta 114 do Livro dos Espíritos. Certo. Allan Kardec pergunta se o espírito ele é bom ou mal por natureza, ou se ele vai se modificando. E ele responde o seguinte: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando, se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. E isso não se dá nem pela graça, nem pelo favor divino, mas pelo autoaperfeiçoamento. Interessante. Então, quando a gente fala nesse estado, a gente fala no nosso padrão vibratório, das energias que a gente constitui ao nosso redor. A gente sabe que às vezes as palavras deles, as pessoas dizem, não, as palavras têm poder. E tem. Às vezes você fala coisas que geram energia negativa. Ou que às vezes chega uma pessoa que você conhece, que apenas em sorrir, ela já traz energia positiva, já lhe deixa bem, já lhe deixa pra cima. Então, quando a gente fala disso, é a gente tomar cuidado com esse nosso padrão vibratório. Exatamente. É a gente se perguntar, não, pra onde a gente vai quando desencarnar? E sim a gente perguntar, pra onde eu mereço ir quando desencarnar? É interessante. O que a minha bagagem, que hoje, que eu tá aqui, minha malinha tá aqui do meu lado hoje, pra onde ela vai me levar? Né? Então a gente se pergunta, e aí a gente diz assim, será que eu perdoei? Será que eu já pedi perdão? Né? Será que eu vou sentir falta da minha roupa, do meu sapato, da minha casa, das coisinhas que eu adquiri com tanto esforço nessa vida, que eu tive tanto gosto em comprar, em arrumar a minha casa, né? A gente se apega a essas coisas. Interessante. Não que a gente não deva dar valor. É claro, a gente trabalha, se esforça para ter nosso conforto, para ter as coisas necessárias. Exatamente. Mas a gente não pode se apegar a isso, né? Exatamente. A gente tem que se apegar à necessidade de evoluir. Essa é uma necessidade que a gente tem que se apegar com unhas e dentes. Exatamente. E isso aí vai depender não de uma coisa física. Então a gente tem que se voltar para nossa morada interior, se questionar, se perguntar, e às vezes dizer, será parar durante no final do dia e dizer, o que foi que eu fiz hoje? É importante. Será que eu agradeci as pessoas que eu deveria agradecer, que me ajudaram, que colaboraram comigo, né? Será que eu pude ajudar alguém? Às vezes a gente trabalha o dia todo com uma pessoa ali do lado, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda e a gente, na nossa correria, pensando nos nossos problemas, na solução dos nossos problemas, a gente deixa de ajudar. Então são pequenas coisas. A gente não precisa achar, dizer, pronto, para eu ir para uma morada evoluída, para um mundo superior, eu vou ter que fazer grandes obras, grandes coisas. Tem que começar do pequeno. Exatamente, né? pequeno para o grande. Dentro de casa, as pessoas que convivem com a gente no trabalho, do porteiro do prédio. Exatamente. Né? Às vezes observar quem precisa de uma palavra, de um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, que às vezes é isso que a pessoa precisa. Exatamente. Né? Então vamos começar a observar com mais cuidado as pequenas coisas, tratar da gente, de dentro de casa, do nosso trabalho, nosso convívio íntimo, tentar melhorar essas relações, tentar identificar, fazer o próprio julgamento das nossas imperfeições, né? E tentar ir resolvendo e melhorando e evoluindo, seguindo nesse caminho, porque aí sim a gente vai ter uma morada boa e exatamente. Progressiva, né? A gente não pode imaginar que vai pular de um inferior para superior. A gente vai progredindo. É tudo Então, Igor, suas considerações finais em relação ao tema de hoje. Bem, na verdade, o tema de hoje ele é bastante
perspicaz, né? Porque quando nós começamos a planejá-lo, a gente imaginou que o tema seria apertado e que não ia dar tempo de a gente falar, que ia sobrar tempo para a gente falar disso daí, né? Mas na verdade, apesar de ser sucinto, resumido, nós sabemos que é um tema que nos atinge bastante. Porque as muitas moradas na casa do meu pai são os muitos estados de espírito que existem dentro dos nossos corações. Exatamente. Onde nós precisamos deixar de lado aquelas energias deletérias, aqueles fluidos que vêm a nos prejudicar e fazer com que venhamos a contagiar negativamente os que estão ao nosso lado e substituí-los pela paz, pelo amor, pela harmonia e pela felicidade. E só assim a gente vai criar a paz no mundo, e até porque a paz no mundo começa em mim. Começa em mim, exatamente. Então, é muito bom estar com todos vocês. O tema é maravilhoso, né? A vontade que nós temos é de ficar sempre aqui com vocês, mas, né, como nós sabemos, todo evangelho, ele deve ter o seu horário de início e o horário de final também. Então, para você que vai implantar o evangelho no lar, na sua casa, saiba que geralmente ele é feito entre 15 e 30 minutos e que todos os presentes também, após a leitura, podem dar o seu comentário da mesma forma que a gente faz aqui, todos nós fazemos, e vocês aí pela internet também colocam a opinião de vocês. Vamos agora para os nossos abraços carinhosos, mandando um abraço para o pessoal de Itaporanga, né? Da Juventude de Itaporanga está sempre conosco, os nossos irmãos da Federação Espírita Paraibana em especial, a Nailde Simões e a Carmen Janete, as lindinhas que sempre estão conosco, e aqui a Maria Oliveira, a Fernanda Lima, a Fernanda Maria, Marilu Silva, o Vinícius, Anabelle Isabelle, Neidinha Azevedo, Isabelle Azevedo, repetindo o pessoal de Itaporanga, Vandeilson e Paulinha, Tereza Limeira, Neto Batista, todos vocês que estão online. Tem mais aqui, gente. Então, todos vocês que estão online e que não apareceram aqui, mais o Jetson Henrique, o Jonas Honorato, a Helena Lima, né, gente? Mais abraço. Enfim, nós estamos agora mentalizando para todos vocês aquele abraço carinhoso e a gratidão por vocês estarem nessa transmissão aqui junto conosco. Agora, nós vamos para os temas da próxima semana. Vamos lá. Você pode acessar agora a nossa página do Facebook, facebook.com/FESPB, e escolher o tema da próxima semana. Você pode escolher entre A Vida Futura, capítulo 2, muito fofo esse, hein? Esse aqui é gigante. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Olha, a eutanásia aí, outro tema bastante bombástico, hein? E o terceiro tema que você pode escolher, simplicidade e pureza de coração. Então, você entra no Facebook da Federação Espírita Paraibana, tá? E você pode escolher um desses três. Aquele que for mais votado é o tema da próxima sexta-feira. Então, meus queridos irmãos, vamos nos colocar em posição confortável, relaxe na cadeira onde você está e vamos pedir para o nosso irmão Igor fazer a nossa prece de encerramento do Evangelho Um Lar da noite de hoje. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, divino amigo e mestre de todas as horas, caros irmãos espirituais que sempre nos acolhem, nos fortalecem com as vossas energias, com as vossas companhias. Os agradecemos pela oportunidade de levar a vossa notícia a milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora, esclarecendo as mentes e abrandando os corações. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz em todos os dias de nossa vida. Que a paz e a energia fluídica que agora emerge desse lar possa atingir os corações mais aflitos, os mais necessitados, em todos os dias de nossa vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, um beijão maravilhoso para vocês. Excelente final de semana de trabalho, estudo e até a próxima oportunidade. Não acabou. Não acabou? Não. Surpresa! Hoje é seu aniversário e nós vamos convidar todos os nossos amigos que estão nos assistindo para cantar parabéns para você e mandar grande
coração pra você. Ai, parabéns pra você. Gente, brigadão. Todo mundo manda uma grande energia positiva pra nossa amiga aqui, Valeu. que nos ajuda tanto. Valeu, pessoal. Obrigada. Valeu, obrigada. Valeu. Traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, forte e